Previdência Social, né? Um tema que a gente não pode fugir nesse momento. A reforma chegou ao Congresso, ainda não está sendo discutida, mas tem muito falta de informação sobre isso, né? Primeiro, vai haver um período de transição, a reforma não vai entrar de imediato valendo para todo mundo, mas essa transição tem que começar em algum momento, né? O que a gente precisa hoje? Precisa reduzir o rombo da Previdência. O valor das contribuições da Previdência não paga o total de benefícios dela. Nem retirando-se a parte de assistência social, e se isso fosse transferido direto para o Tesouro, não paga. Tem vários problemas em relação a isso. Por exemplo, a gente teve uma política de valorização do salário mínimo. É uma coisa muito positiva. E deve continuar, especialmente para estimular você ficar nativa, você trabalhar. Aqueles que estão na base da sociedade. Aí tem gente que diz, mas não pode desvincular o salário mínimo do piso previdenciário. Mais ou menos, né? A questão não é essa. A questão é o seguinte, o piso previdenciário, ele não pode ser corroído em termos reais. Ou seja, o valor dele tem que ser o mesmo sempre, corrigido pela inflação. Mas é justo que você dê aumentos reais para o piso também, ou seja, para a pessoa que já deixou de estar nativa no mercado de trabalho e recebe um benefício, ele vai ter aumento real, aumento acima da inflação, com base no crescimento da economia, como acontece no caso do salário mínimo. Aí é um problema, porque você não consegue dar um aumento do salário mínimo maior, porque o rombo da Previdência cresce, que o piso também aumenta na mesma proporção. É uma coisa complicada, porque o salário mínimo é baixo, né? O piso também é baixo, dificilmente alguém consegue sobreviver ganhando só um salário mínimo. Se você não tem mais gente na família contribuindo para o orçamento, você não consegue pagar suas contas, é quase impossível, a não ser que você more de graça, a não ser que você não tenha transporte, a não ser que parte da sua alimentação seja custeada e você tenha aquele dinheiro só para aquelas despesas essenciais de uma família. Mas quase impossível se viver com base no salário mínimo. E no caso do aposentado, aquele que é efetivamente aposentado, ele já está nessa condição, ele já vive com a família, ele já vive dependendo de alguém, ele às vezes até custeia parte do orçamento familiar, né? No interior do Nordeste é muito comum hoje você querer ter um idoso na sua família porque ele tem uma renda garantida. Mas essa vinculação com o salário mínimo, isso tem que ser debatido sem demagogia, né? Não dá para... O dinheiro não nasce em árvore, não tem como você... E a grande maioria das pessoas recebe na Previdência de 1 a 2 salários mínimos, essa que é a questão, né? Não é um número, quando você soma esses benefícios, dá um valor grande, mas individualmente é muito pouco. Isso tem que ser discutido, o que se pode fazer em relação a isso, mas para sustentabilidade a longo prazo da Previdência e para que a gente consiga fazer uma política de valorização do salário mínimo economicamente, e isso visto de uma forma fria, o que é quase impossível tratando-se de uma questão social tão grave, mas vendo isso de uma forma fria, tem que desvincular uma coisa da outra. A gente gostaria muito de administrar com o coração, né? Só com o coração. Mas, infelizmente, o gestor público tem que olhar o conjunto, né? Não adianta você, como acontece, paga um ano e no ano que vem você não conseguir pagar e deixar à míngua milhões de pessoas que dependem realmente da Previdência.